Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Grace, eu sou médica veterinária e hoje o vídeo aqui é sobre cuidados para o seu pet durante o verão. A gente sabe que no verão as temperaturas durante o dia elas ficam a níveis bem altos, né? Em algumas cidades aqui no Brasil, o Brasil por ser um país tropical, tem cidades que chegam ali facilmente a 30, 35 graus de temperatura durante o dia. Eu tô aqui no sul, então aqui pro sul, normalmente a estação do verão é onde a gente pega as temperaturas mais altas. E no inverno as temperaturas mais frias. Então, como a gente mora num país tropical, a grande maioria do país sofre com o calor praticamente o ano inteiro. Então esse vídeo não é só para dicas no verão, é para dicas realmente em qualquer época do ano, dependendo do estado que você tá me assistindo. E aí, já quero saber também, deixa aí nos comentários da onde você está me assistindo, de qual estado que você é. E as temperaturas elevadas aumentam as chances da hipertermia. Aqui no sul, recentemente, teve alguns casos de cães que sofreram hipertermia, que é a elevação exagerada da temperatura do corpo. Isso acontece porque o animalzinho às vezes está em um local onde ele não consegue fazer com que a temperatura dele volte à temperatura normal. Devemos salientar aqui que a temperatura normal de um cachorro, ela já é mais alta que a nossa. A temperatura normal deles é entre 38 e 39,3 ali. A partir de 39,5 a gente já começa a considerar uma febre nos cães. E o porquê a hipertermia ela é tão perigosa? Porque em questão de minutos, se o animalzinho não conseguir baixar a temperatura de novo para uma temperatura normal, ela pode acarretar em falência dos órgãos e o animalzinho virar óbito. Isso é fato, acontece muito. Então a gente tem que estar preparado para poder evitar que isso aconteça, ou se acontecer, conseguir reverter ao nível que o animalzinho consiga se recuperar. Então vamos ao primeiro ponto. Vamos entender como que ocorre, como que funciona o mecanismo de regulação de temperatura no corpo. Para nós, seres humanos, o mecanismo de regulação de temperatura, ele ocorre por meio do suor. Quando a gente está com calor ou quando a gente está fazendo algum exercício físico, a gente sua. Nós, seres humanos, temos as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, para que esse suor evapore e refresque o nosso corpo. Esse é o nosso mecanismo de regulação de temperatura. Os cães não têm esse mecanismo. O mecanismo de regulação de temperatura deles é um mecanismo muito primitivo. Ele descende ainda dos lobos. Então, os cães, eles não suam, eles não têm esse suor. O mecanismo de regulação de temperatura dos cães é basicamente a respiração. Então, você vai perceber que um animalzinho que tá com calor, ele vai ficar ofegante. O que é isso? Ele tá puxando o ar fresco para os pulmões para refrescar e eliminando o ar quente. É basicamente esse o mecanismo dos cães. E ele não é um mecanismo muito eficiente. Ou seja, se o animalzinho estiver fazendo um esforço físico muito grande por muito tempo, esse mecanismo sozinho não consegue baixar a temperatura para uma temperatura normal. Qualquer cachorro pode ter hipertermia, qualquer cachorro. Os cães que têm maior probabilidade de desenvolver uma hipertermia são os braquicefálicos, que são aqueles de focinho achatado, como o pug, bulldogs, o boxer. Todos esses cães que têm o focinho mais achatado, eles têm mais propensão, mais probabilidade de ter hipertermia devido ao fato de que eles já têm uma maior dificuldade de respiração normal devido ao focinho ser mais achatado. Eles já respiram normalmente com dificuldade. Então, a eficiência de respiração deles já é baixa. Então, quando eles estão com calor, eles são bem ofegantes, piora ainda mais. O que pode acarretar uma hipertermia? Quais são as situações que seu pet pode estar passando que vão fazer com que ele tenha uma hipertermia? O primeiro de tudo, básico, é um passeio. Um passeio, às vezes por muito tempo, num horário muito quente, pode propiciar a ele passar por uma hipertermia. A ansiedade também pode acarretar numa hipertermia, ou seja, o seu pet pode ter hipertermia dentro de casa, no ambiente confortável para ele, devido a uma crise de ansiedade. O que ocorre? Na crise de ansiedade, eles ficam ofegantes, eles ficam ansiosos. O fato deles ficarem ofegantes e ansiosos faz com que eleve a temperatura do corpo. Então, se ele ficar muito tempo num momento de ansiedade, seja por algo que ele não goste, um barulho muito alto que ele não goste, ou ele
o fato dele estar em um ambiente que ele não esteja confortável, como por exemplo uma visita ao veterinário, um banho, ou mesmo em um local que ele esteja ansioso, não esteja gostando do ambiente em si, como por exemplo convívio com um outro animal que ele não esteja confortável, tudo isso vai influenciar. A ansiedade pode causar uma hipertermia, sim. As brincadeiras com outros cães também. Tem cães que eles ficam muito animados, muito agitados, pelo fato de estarem brincando, que eles acabam aumentando demais a temperatura do corpo. Eles podem entrar no processo de hipertermia. Então vamos lá. Quais são os sinais que você pode identificar uma hipertermia? O primeiro sinal é ficar ofegante. O primeiro sinal. O animal vai ficar ofegante. Quando você vai fazer um passeio, ele vai ficar ofegante porque o fato de fazer o exercício vai elevar a temperatura do corpo, então ele vai ficar ofegante para baixar essa temperatura. Ficar ofegante é normal, mas você tem que saber o limite do ofegante. Quanto mais curta a respiração, pior é a qualidade dessa respiração. No começo do passeio ele vai ter uma respiração ofegante. Provavelmente no final do passeio a respiração dele vai estar mais frequente do que no começo do passeio. Ele vai estar muito ofegante. Aquela coisa assim. Isso aqui não é eficaz. É uma respiração ineficaz. Ou seja, ele não está conseguindo absorver completamente a quantidade de oxigênio necessária para manter o organismo vivo. Aí entra o segundo ponto, a hipooxigenação, que seria o quê? Um baixo nível de oxigênio no organismo do seu animalzinho. E vai acarretar no quê? Mudança da coloração da mucosa. Ou seja, você vai visualizar uma alteração na cor da língua e da boca dele. E quanto menos oxigênio tiver no organismo do animalzinho, mais roxa ou vai diminuindo, a mucosa vai diminuindo do rosa normalzinho dela, daquele rosa coradinho, para um roxinho, evoluindo até para um azulado. Ou seja, isso significa que não tem oxigênio circulando no seu animalzinho, no corpo do seu animalzinho. Aí a hipertermia está evoluindo. O fato da mucosa mudar de cor indica que está tendo uma respiração improdutiva, ou seja, o que isso significa? Não está entrando oxigênio da forma como deveria, não está entrando oxigênio na quantidade que deveria entrar para a respiração, para manter esse organismo funcionando certinho. Em consequência dessa respiração ofegante, como a boca está aberta, a boca vai ficar muito seca e ele vai começar a produzir uma saliva mais espessa. Parece que ela puxa, assim. A seguir, é questão de minutos para o seu animalzinho ir a óbito. A partir desse ponto, ele pode ter vômitos e diarreia. Aí já é um sinal muito grave. Posteriormente a isso, os desmaios. O animal está desmaiado por excesso pela temperatura estar muito elevada, aí é um caso, sim, completamente emergencial. Ele precisa baixar a temperatura do corpo urgentemente, senão ele vai morrer. Agora vem a pergunta, que provavelmente vocês vão se fazer. Mas eu ouvi falar que os coxins, as patinhas, as almofadinhas da patinha do cachorro, elas ajudam a perder calor. Ok, elas auxiliam sim. Mas vamos comparar o tamanho do coxim do cachorro, da patinha do cachorro, com o tamanho do corpo dele. É uma troca de calor muito ineficiente. E lembrando que, se você estiver passeando, por exemplo, numa calçada, a calçada vai estar quente, então ele não vai estar conseguindo trocar aquele calor. Se ele estiver andando no gramado, ok, aí é tudo bem. Mas no gramado, inclusive no gramado na sombra, não no sol, né? Então, deve-se se atentar a isso, assim. Ele vai estar andando, vai estar trocando calor, sim, mas se ele estiver numa superfície quente, não vai ter essa troca de calor, não vai ter esse nível, essa temperatura não vai abaixar, porque ele está em contato com uma superfície mais quente. Vamos então às dicas para evitar a hipertermia. E diga-se de passagem, essas dicas são para qualquer cachorro, tá? Os passeios, principalmente no verão, onde as temperaturas elevam-se muito, deve-se ser feito sempre nos horários mais frescos do dia, que seria ali antes das 9 da manhã e após as 4 da tarde. Leve em consideração a cidade onde você mora. Se na sua cidade, por exemplo, eu não sei, né, mas vai que na sua cidade hoje é um dia que está extremamente quente. Às 4 da tarde ainda está quente, espere anoitecer, espere baixar um pouco mais a temperatura. Por quê? Até dependendo de onde você vai passear,
se é calçada, se é asfalto, o asfalto ele se mantém quente por um bom tempo, mesmo depois que o sol já se pôs. Então, é importante lembrar isso. Essa, aliás, é uma outra dica. Evitar passear em calçada, em asfalto. Procurar sempre levar o animalzinho para passear no gramado ou num parque onde ele possa andar pelo gramado e não necessariamente numa calçada. E sempre levando água, né? Para ajudar a refrescar o corpinho do animal. A água ajuda sim a refrescar o corpo, fazer aquela pausa, dar uma aguinha pro cachorro, isso ajuda muito sim. Ainda mais se o seu cachorro for braxcefálico, né? Aí você, mas olha, você não passa nem pela tua cabeça sair nos horários mais quentes do dia, né? Você é louco, você tá querendo matar o teu cachorro se você estiver fazendo isso. Ponto muito importante, saber o limite de exercício do seu animalzinho. Cada cachorro ele tem um limite de exercício, tá? É um limite que ele aguenta aquele tipo de exercício, tá? Nos momentos que ele estiver passando por uma crise de ansiedade, tentar diminuir essa crise de ansiedade, entender o porquê tá acontecendo aquela crise, o fator que tá colocando ele nessa crise de ansiedade e tentar eliminar esse fator para evitar que ele possa ele se estresse demais naquele momento e entre no quadro de hipertermia. Por exemplo, aqui em casa, a Atena, que é minha American Bully, ela é uma cachorra ansiosa. De fato, ela é muito ansiosa. Coisas que ela odeia e ela fica ansiosa só pelo fato de ver uma roçadeira, quando a gente vai roçar a grama aqui. Não sei como que fala em outro lugar, aqui a gente fala roçar a grama, quando vai, né, cortar a grama, no caso. A gente usa aquelas roçadeiras que é com fio de nylon. E ela odeia o barulho. Só o fato dela ouvir o barulho e ver, ela já fica numa crise de ansiedade. Ela já começa a ficar ofegante, ela já fica nervosa, ansiosa, ela não para quieta. A minha solução é, quando a gente vai roçar a grama aqui em casa, eu prendo ela dentro de casa. Ela não vê, ela só ouve e ela fica muito mais calma. Pelo fato dela não estar vendo a roçadeira, ela só está ouvindo, ela não sabe exatamente onde ela está, ela fica mais calma. Fica muito importante. Se por acaso, durante o passeio, você perceber algo diferente no seu animalzinho, ou você achar que ele está muito ofegante, pare. Não continue. Pare. Pare, vá pra sombra, descanse um pouco com ele. Atena, você apareceu! Então, Ateninha. Vem aqui. Tá com a olho fora? Tá com a olho fora? Esse rabo batendo pela mesa. O que você acha de um banho hoje? Se, por exemplo, é no meio de uma brincadeira, pare a brincadeira e retire seu animal daquela brincadeira. Tente baixar a temperatura do corpinho dele, tá? Mas tá, você me deu as dicas pra evitar, né? Tentar extinguir essa possibilidade da hipertermia. Mas, e se meu cachorro já estiver passando por uma hipertermia? Você já aprendeu a identificar, agora você vai aprender a baixar a temperatura do corpo do seu animalzinho para caso você passe por essa situação. Eu torço para que você nunca passe, porque você evite ao máximo. Então vamos lá, é um caso de urgência, gente. Por favor, é urgência. Você vai baixar a temperatura do corpo do seu animalzinho até você perceber que ele está melhor, mas você deve levar ele ao veterinário após essa crise de hipertermia, porque ele provavelmente vai precisar de reposição hipovolêmica, ou seja, ele vai precisar de soro na veia, porque ele vai perder muito líquido nesse processo. O objetivo, basicamente, do tratamento da hipertermia é baixar a temperatura do corpo. Então a gente precisa baixar muito rapidamente a temperatura do corpo, porque o animalzinho não tá conseguindo fazer isso normalmente, não tá conseguindo regular a temperatura, seja porque ele está num local muito quente. Aí também, animais que ficam presos em locais que não tem sombra podem ter hipertermia também. A gente tem que auxiliar o animalzinho a baixar a temperatura do corpo dele, já que o mecanismo de regulação da temperatura dele não está sendo eficaz nesse momento. E como que a gente faz isso? Literalmente a gente tem que molhar o animal. Primeiro, se ele está num local com sol, retirar ele desse local, colocar numa sombra. Se estiver no meio de um passeio, parar o passeio, ir para a sombra. Ele estiver brincando, parar a brincadeira naquele momento e colocar ele numa sombra para ele descansar, para ele sair daquele nível de ansiedade ali. Se for por um nível de ansiedade, tentar colocar ele em um local que ele fique mais confortável. Talvez um local sem visão do que tá acontecendo, que tá deixando ele no nível de ansiedade. Daí você vai se perguntar, então eu ofereço água pro meu cachorro, ele vai tomar água e ele vai melhorar.
Não necessariamente, porque o animalzinho está ofegante. Estar ofegante não significa que ele esteja com sede. Alguns momentos, às vezes, pode ser sede sim, mas não necessariamente. E só o fato dele tomar a água não vai fazer com que ele baixe a temperatura ao nível aceitável, tá? Alguns animais, eles podem até aceitar a água, mas também não ofereça água demais ao ponto de, às vezes, ele chegar a vomitar. Então, você pode oferecer água assim na boquinha, molhar a boca porque a boca vai estar seca, mas a indicação é molhar o corpo inteiro do animalzinho. De preferência com água gelada. Jogar água no corpo, usar às vezes uma toalha úmida, com água bem gelada, pra baixar a temperatura do corpo dele. Se você estiver em casa ou se você estiver no meio de um passeio, se estiver perto de casa, você para o passeio na hora, pega o seu cachorro no colo e leva ele até em casa. Chegando em casa, se você tiver ar-condicionado, você liga o ar-condicionado no talo, coloca o teu cachorro embaixo do chuveiro com água gelada, sem chuveiro ligado, e baixa a temperatura dele. E não, ele não vai sofrer um choque térmico, porque a temperatura do corpo dele está extremamente elevada. Só o fato dele receber água gelada no corpo não vai causar um choque térmico, mesmo o ar-condicionado. Porque o que acontece? O ar-condicionado ele vai ajudar no quesito de... ele vai estar inalando um ar mais fresco do que o ambiente que ele está, no local onde ele estava, e vai estar exalando o ar quente. Então vai auxiliar, não vai dar choque térmico nenhum, tá? Daria um choque térmico se você tirasse o seu animalzinho direto do sol, ofegante, num nível de hipertermia já, e jogasse ele dentro de uma banheira de água com gelo, tá? Aí você estaria dando um choque térmico. Pelo susto, não necessariamente pela água gelada, mas pelo susto que o animalzinho vai tomar, ele entrar naquela água gelada, ele dá aquela paralisada. Então, não é isso que eu tô dizendo. Você precisa molhar o corpo do animal. Aí, quando ele estiver mais estabilizado, e o que isso significa? Quando a respiração dele estiver um pouquinho mais baixa, ele pode ainda estar ofegante, mas já não tá naquele nível exagerado da respiração, aí você leva ele ao veterinário para um melhor atendimento, para ser possível baixar a temperatura dele ao nível aceitável e ele receber os fluidos, porque ele provavelmente vai precisar de fluido intravenoso, ou seja, aquele sorinho na veia, né? Para repor o que ele possa ter perdido nesse momento de hipertermia. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Uma pergunta que pode acabar surgindo é: devo ou não tosar o meu animalzinho? A gente ouve muito falar por aí, tosa por causa que ele vai ficar mais fresquinho, não tosa por causa disso. O pelo dos cães funciona como um protetor térmico, tanto de frio como de calor. E como eles não transpiram pela pele, o fato de você cortar o pelo do seu animalzinho curto, os cães de pelo longo, não vai influenciar no auxílio de baixar a temperatura do corpo. Muito pelo contrário, vai ser pior para ele trocar o calor, porque o pelo ajuda a manter o corpinho do animalzinho mais fresco. Vou colocar uma imagem para vocês verem a diferença ali da temperatura do corpo. Uma câmera de leitor de temperatura de um animalzinho. Então vocês vão entender, vendo essa imagem, vocês vão entender que o pelo auxilia no controle de temperatura. Mas o que acontece? Tem raças, por exemplo, Shih Tzu, Lhasa, o Maltês, que a pelagem deles é comprida, ou seja, se você não tosar, ele vai chegar a arrastar no chão. O que dá pra fazer é manter a altura desse pelo mediana, tá? Uma altura mediana vai facilitar para você cuidar do seu animalzinho e vai continuar mantendo a proteção térmica que ele necessita. A tosa higiênica, que é aquela tosa que é feita bem na barriguinha, nas partes íntimas, essa tosa pode fazer sem problema nenhum, porque ela auxilia em muito a higiene do animalzinho. Essa tosa não tem restrição, essa tosa pode fazer sempre. E aí, gostou desse vídeo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para todo mundo que você sabe que precisa saber de todas essas informações. Obrigada e até o próximo!